Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Hoje falando um pouco, dando continuidade ao conteúdo que nós falávamos na semana passada, que é sobre o código genético, na verdade, o DNA, e como ele atua literalmente no processo de organização, literalmente, das coordenações das funções celulares. Então, no último vídeo, a gente falou um pouco, né, sobre um dos processos associados ao chamado dogma central da biologia, que é a duplicação ou a replicação do DNA, que é um dos grandes responsáveis por nos explicar, na verdade, a gente entender a duplicação, como é que ela acontece, né? Como o material genético, como o DNA está associado à questão da hereditariedade, né? Como é que por que é o DNA a molécula capaz de ser repassada de célula para célula, de geração em geração, né? Essa alta capacidade, né, de duplicação, ela é a única molécula que faz isso, então é importante que a gente tenha entendimento sobre essa questão da duplicação, que é semi-conservativa, né? E que apresenta, né, uma característica importante em manter as informações ao longo das gerações. Primeiro, por ser semi-conservativa, e segundo, porque durante o processo vocês têm uma enzima absurdamente essencial para a manutenção da, da cópia exata, né, que é a DNA polimerase. A DNA polimerase, quando ela atua, né, nessa sua atividade exonuclease, de retirar, então, possíveis erros de colocação de nucleotídeos, ela permite que nós tenhamos pouquíssimos erros. A cada 1 bilhão de bases, né, produzidas, a gente pode ter um erro, tá? Mas, além da questão do DNA em relação à transmissão das características entre as gerações celulares ou de pessoas, que seja, tá? Nós vimos que o DNA também está envolvido especificamente Então, aqui, ó, essa resposta foi uma pergunta que a gente fez na semana passada, né? Como é que o alfabeto de nucleotídeos consegue ser transmitido durante a formação de um novo ser e entre as gerações? E a resposta está aqui, né? Ele é a única molécula capaz de se duplicar ou de autoduplicar ou replicar-se, né? E existe uma duplicação semi-conservativa aí, tá? Então, a manutenção das características ao longo das diferentes gerações é devido à característica semi-conservativa da duplicação. Em relação a outra característica associada ao DNA, é a relação que ele tem com o controle das atividades celulares. E aí vem essa pergunta, né? Como é que aquele alfabeto de 4 letras, né? O A, C, T, C e G lá, é utilizado para criar mensagens e o que elas representam nas células, tá? Então, para isso, eu preciso que vocês comecem, a gente vai trabalhar algumas associações para ver se vocês conseguem entender melhor, tá? O DNA, ele é literalmente um grande livro de receitas, né? Receitas, como a gente sabe, receitas que são essenciais para a manutenção da vida, tá? E nós recebemos 2 cópias desses livros, né? Um do pai e um da mãe, sempre, né? E nesse DNA, então, a gente tem todas as estruturas. Por ele ser essencial, nas células eucariontes, ele está literalmente fechadinho dentro do núcleo, né? Ele está protegido, ele está compartimentalizado dentro desse núcleo. Esse núcleo que, quando a gente vê lá na citologia, a gente sabe que ele é rico em poros, né? Que permitem uma comunicação com o ambiente celular, com o restante do ambiente celular, que seria o citoplasma. E por quê? Né? O que a gente vê lá? Bem, as receitas que existem nesse grande livro, né, são sempre receitas, e que está guardado, são sempre receitas de uma determinada estrutura, como se fosse, vamos imaginar aqui especificamente uma culinária, como se fosse um bolo, tá? Que o bolo aqui na célula, na verdade, são as proteínas, né? Então, todas as receitas contidas no livro da vida, que é o DNA, né, são de bolos que seriam, digamos, proteínas, tá? Bem, aqui no citoplasma,
né? Então é que vai ocorrer a produção desse bolo, a produção dessa proteína. Por quê? Porque aqui estão os ingredientes principais deles, tá? Que ingredientes são esses? No caso das proteínas, são os aminoácidos. Então, todos os aminoácidos para a produção das proteínas estão no citoplasma celular e não no núcleo, tá? Exatamente por causa disso, a pergunta é: como que uma receita que está aqui pode ser feita num ambiente diferenciado, né? E aí entra a relação e a necessidade do fenômeno que a gente comentou na semana passada, que é a transcrição, né? Transcrever é escrever novamente, fazer uma cópia do que já está escrito. E aí é isso que a célula faz. Ela transcreve receitas que estão nesse grande livro de receitas, né? No interior lá do núcleo. E, a partir disso, essas transcrições, né, que são os chamados RNAs mensageiros, partem para o citoplasma, onde elas serão lidas, e à medida que elas vão sendo lidas, né, você vai tendo o processo que a gente chama de tradução, que é o quê? A conversão dessa linguagem de nucleotídeos na linguagem que é a típica das proteínas, que são, ou que é a linguagem dos aminoácidos, tá? Então, de uma maneira bem simplista, é isso que eu queria que vocês compreendessem, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, vou repetir, olha lá, tá? O livro de receita, e toda vez que eu falar de livro de receitas, eu gostaria que vocês imaginassem que eu estou falando especificamente do DNA, tá? Quando eu tô falando especificamente do bolo ou de uma comida, sei lá, eu preciso que vocês entendam que eu estou falando das proteínas, tá? A base do DNA e do RNA são nucleotídeos, a base das proteínas são aminoácidos. A mudança de uma língua para outra é o que a gente chama de tradução, tá, gente? Então, essa é a orientação necessária. Então, agora a questão é, né, como é que isso acontece? Tudo bem, eu entendi a base do que vai ser ou do como é que acontece essa relação entre DNA e citoplasma, tá? Agora a pergunta é, então, como é que essas instruções, né, que estão lá no livro DNA, que são escritas pelas 4 letras adenina, timina, citosina, guanina, né? Que a ordem difere de ser para ser, tá? Coordenam esse metabolismo, primeiro, e a formação de diferentes células e diferentes espécies. E vejam aqui, eu vou falar de 2 coisas. Então, como é que esses processos de transcrição e tradução estão associados, primeiramente, ao metabolismo celular, tá? E depois, como isso está associado também à formação de diferentes células e diferentes espécies, ok? Então, para a gente compreender melhor, a gente tem que ter realmente uma noção clara do que é metabolismo celular, tá? Então, o metabolismo celular é qualquer processo químico ou físico que ocorre dentro de um organismo vivo. Tá? Ele é um complexo de reações químicas, principalmente são reações químicas, que estão associadas à construção e quebra de moléculas. Basicamente, nós temos 2 grandes grupos ou tipos de metabolismo, o chamado catabolismo e o anabolismo, tá? A função deles é, no caso do catabolismo, pegar grandes moléculas podem ser as moléculas orgânicas, como proteínas, carboidratos, lipídios, e quebrá-las, né? E liberar, então, as pequenas moléculas do quais elas fazem parte, que normalmente são pobres em energia. Então, à medida que você está tendo esse processo catabólico, que você está quebrando essas moléculas, você libera energia. Então, o ATP, principalmente, pode ser formado, né? Já nos processos anabólicos, você tem essas moléculas precursoras pobres em energia, sendo associadas, sendo montadas com a energia aqui, tá? Liberada desses processos, para a formação de macromoléculas. Tanto os processos catabólicos como anabólicos são essenciais para que a gente tenha, então, o que a gente conhece como vida, tá, gente?
A quantidade de reações químicas que existem numa célula normalmente é visualizada através do que eles chamam de mapa metabólico. O mapa metabólico, ele não só demonstra quais as reações químicas que estão acontecendo no ambiente intracelular, mas principalmente a interdependência de uma com a outra. Tá? E esse aqui, para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem, cada um desses pontinhos aqui seriam moléculas que estão sendo transformadas em outras, catabolicamente ou não, tá? Dependendo do caso aqui. Esse aqui é um mapa metabólico de uma Escherichia coli, que é uma bactéria, tá? E ele é composto, se sabe que numa Escherichia coli, dentro dessa bactéria, ocorrem mais de 2.000 reações, que são conhecidas, que são catalisadas aí por enzimas diferentes, por proteínas diferentes, tá? E que permitem, então, a sobrevivência dessa bactéria que seria Escherichia coli, tá? Tem algumas que tem, outras bactérias que têm um pouco mais, outras que têm um pouco menos. Esse é o mapa metabólico de uma célula humana. Tá? Então, nós sabemos que existem mais de 100.000 tipos diferentes de reações químicas que podem ocorrer no interior de uma célula humana. Mais de 100.000 tipos diferentes. Tá? E todas essas reações químicas que ocorrem numa célula mais simples ou na nossa célula são dependentes dessas moléculas que são as proteínas. Tá? E por isso que a gente sempre comenta, e é importante que a gente entenda, tá? Então, que toda reação química, da mais simples a mais, por exemplo, nessa rota de reações aqui, associadas ao metabolismo de fenilalanina, por exemplo, você sabe que para você liberar ou para você converter a fenilalanina em tirosina, você precisa de uma enzima, de uma proteína. Tá? E qual que é a relação, então? Como nós comentamos, lembram o bolo? Quem é o bolo? O bolo seriam as proteínas, tá? O bolo seriam as proteínas. Então, o que a gente sabe? Onde que eu tenho a receita desses bolos das proteínas? Lá no DNA. Então, por isso que é importante que a gente entenda que cada enzima associada a uma reação química dentro da célula, que é essencial para a sobrevivência daquela célula como indivíduo ou como pertencente a um tecido, a um órgão, assim por diante, é dependente de uma proteína. E se cada proteína, então, terá uma receita lá no nosso material genético, que é o nosso DNA, tá? Essas receitas do material genético são conhecidas como genes. Tá? Então, quando a gente ouve falar, com certeza vocês já ouviram falar, eu tenho gene disso ou não tenho gene daquilo, né? Vocês têm que imaginar que gene é, então, uma receita para uma determinada proteína que tem uma ação específica. Eu não tenho gene para cor de olho azul, tá? Então, quer dizer que eu não tenho a proteína que daria ou que estaria associada à cor de olho azul, tá? Eu não tenho gene para ser alto. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho proteínas que estão associadas ao fazer com que eu tenha uma altura maior do que eu já tenho. Tá? E sempre que eu estou falando de proteínas, eu estou pensando, então, naquela receita que tem lá no material genético. Tá bom, gente? Então, com isso, a gente tem que voltar, né, àquela questão do dogma. Então, se eu tenho um gene, esse gene, que é a receita, pode ser transcrita, e esse gene pode ser traduzido, e se for traduzido, vai virar enzima, que vai agir numa rota metabólica tal, tá? Isso foi a maneira mais simples, e durante muito tempo vigorou esse conceito, né, de que nós temos para cada enzima um gene e uma enzima, tá? Entretanto, atualmente, principalmente depois do genoma humano, se descobriu que essa relação direta não é assim, tá? Por quê? Como eu comentei anteriormente, se sabe que na espécie humana nós temos aproximadamente 100.000 tipos diferentes de reações acontecendo dentro das células. Mas quando se buscou lá no DNA, se viram em torno de só 30.000 dessas receitas,
né? E aí começou a se imaginar, opa, eu não posso fazer essa relação gene uma enzima. Como é que funciona? Mas eu posso sim fazer essa relação um gene, uma atividade metabólica, tá? Então, ele vai dar origem a um gene, pode dar origem a uma proteína ou várias proteínas, tá? E é a mesma coisa, eu sempre tento explicar assim, é a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, uma receita para nega maluca, e dela eu posso, uma receita de bolo de chocolate, e eu posso incrementar isso e fazer desde um bolo de chocolate simples, uma nega maluca, se eu botar cobertura, ou uma, sei lá, um Marta Rocha, tá? Usando os ingredientes dessa torta. Então, assim, eu posso usar uma receita básica para formar várias proteínas. Eu posso usar uma receita para uma proteína. E tem algumas proteínas que precisam de mais do que uma receita, tá? Então, assim, é essa relação que agora está estabelecida. Tá? Mas, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês identifiquem que para que cada uma dessas coisas aconteçam, por exemplo, um exemplo, tá, gente? Não precisa decorar isso aqui, por favor, mas isso aqui é um exemplo. Para que a gente tenha essa conversão da fenilalanina e tirosina, nós vamos ter que ter uma proteína, tá? E essa proteína, sim, tem uma receita lá no material genético, tá, povo? Então, essa é a primeira questão que é essencial que vocês entendam, tá? Então, sendo entendido isso, tá? Eu volto ao dogma central. Então, eu sei por que é importante proteínas e eu sei que elas que estão associadas ao controle de metabolismo. Agora, eu preciso identificar qual a relação com o DNA. Opa, eu sei que a proteína que realiza as tarefas das células, né, tem as suas informações, a informação de quais aminoácidos que a compõem, de qual é a ordem desses aminoácidos, tá? Todas essas informações, para que elas servem, aonde elas vão atuar na célula. Lembra que a gente comentou, quando falamos de retículo endoplasmático, que nós temos um endereçamento das proteínas, dependendo, né, como elas, quais são elas. Tudo isso, gente, está organizado, está armazenado como informação lá no DNA. Como todo o processo da produção da proteína ocorre no interior do citoplasma e o armazenamento da informação ocorre dentro do núcleo, nós obrigatoriamente teremos que ter um intermediário, que é o RNA, tá? O RNA é o intermediário dessa informação que está contida do DNA e que vai ser utilizada para a produção de proteínas, tá? E quando a gente fala em RNAs, nós temos vários tipos de RNAs, tá? Vários. Mas 3 deles estão associados a esse controle, tá? Essa relação, essa possibilidade de produção de proteínas. O RNA que a gente chama de mensageiro, o RNA que a gente chama de transportador e o RNA que a gente chama de ribossomal, ok? Eu vou falar primeiramente de um RNA que é o RNA mensageiro, que os 3 são produzidos a partir de um processo que a gente chama de transcrição. Então, a transcrição é a mesma coisa que escrever de novo, né? Então, é o processo de formação da molécula do DNA, que é feita a partir dessa molécula, que serve de molde, que é a molécula do DNA, tá? Como o RNA é um ácido nucleico, todo ácido nucleico, lembram? Ele é formado de uma extremidade para outra, do 5' para o 3', tá? Lembrando que os RNAs, eles são moléculas de fita simples, que têm o açúcar ribose, um fosfato e as bases, que podem ser adenina, citosina, uracila e guanina, tá? Essa é a primeira questão. Outra questão, como é que o RNA é formado? A partir do molde do DNA. Então, quando a célula necessita, por exemplo, a fenilalanina hidroxilase, que é aquela proteína que vai transformar a fenilalanina em tirosina, tá? A célula está precisando tirosina, então ela tem que converter fenilalanina em tirosina. Então, ela vai pegar, opa, tem essa enzima por aí no citoplasma? Não, ela já não está sendo utilizada. Então, vai lá no DNA e vai procurar naquela sequência de 3 bilhões de letrinhas aonde está a proteína
ou a receita para essa enzima conversora de fenilalanina em tirosina, tá? E nesse caso, o que se faz? Naquele ponto, o DNA vai ser aberto. Então, ele vai ser descompactado da histona naquele momento, se houver necessidade, geralmente não, porque geralmente o DNA fica exposto, as regiões onde que ele precisam ser transcritas ficam expostas. E aí, você vai ter a abertura dessa fita, tá? E vai ter a formação por complementariedade, tá? Então, vejam aqui, onde você tem no DNA uma timina, você vai ter a ligação de uma adenina. Onde tem uma adenina, tá? Deveria ser uma timina, mas como não é DNA e RNA, você tem uma uracila. Na citosina, uma guanina, na guanina, uma citosina. Então, aos pouquinhos, o RNA vai sendo formado, tá? E assim a gente tem esse processo de organização dessa molécula que a gente chama de RNA, tá? Quem faz isso, quem faz a ligação de um nucleotídeo em outro para a formação do RNA é uma enzima que é chamada de RNA polimerase, tá? Ó, a DNA polimerase forma outra fita de DNA. A RNA polimerase realiza a produção de outra fita de RNA, mas o processo é basicamente comum. É um processo complexo também? É. Depende de outras enzimas também? Sim, tá? Depende da helicase, depende das primases, depende de tudo isso, tá? Mas quando a gente fala em transcrição, tá? Além da questão complexa em relação às enzimas, nós temos outras coisas muito, muito importantes que a gente precisa entender, tá? Primeiro é a própria construção. Lembrar que o RNA, ele vai ser produzido, né, a construção da fita é do 5' para o 3'. Como ela precisa de um molde, o molde tem que estar do 3' para o 5', tá, gente? Então, olha só, se o DNA é uma fita dupla, lembra, tá aqui, ó, a duplicidade dela, né? Então, nós temos as fitas antiparalelas, uma do 5' para o 3', outra do 3' para o 5'. E aí a pergunta é, tá, professora, eu posso formar RNAs das duas? Posso, tá? Só que eu tenho que imaginar que quando abre, tá? Quando abrir, eu vou ter sempre a RNA polimerase percorrendo a fita molde do 3 para o 5, para que a fita formada seja formada do 5 por 3. Então, quando abre aqui, né, a produção desse RNA vem, ó, daqui, tá? Que é bem importante que vocês entendam isso. Opa, faltou. Desculpa aí, povo. Assim, tá? Seja daqui para cá. E nesse caso, a outra, nesse aqui, a leitura vai ser feita daqui para cá. Tá? Então, é o que está mostrando aqui. Quando a RNA polimerase ela vai lendo G, aí ela vai chamar lá a citosina para se ligar, tá? A diferença é que não vai haver, vai ter complementariedade, mas não vai ter a formação das pontes de hidrogênio. Por quê? Depois que foi lido toda essa receitinha aqui, foi vista toda essa sequência de DNA, né? Foi transcrita, aí essa fita que foi formada, ela vai se separar do DNA, vai lá para o nosso citoplasma e o DNA fecha novamente, roda novamente, que tem que ser feito, tá? Então, essa é a tal da transcrição, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que tem nesse link aqui, ó, tem um videozinho que fala um pouco sobre isso. Então, com o vídeo, depois a gente vai dar uma olhadinha, a gente vê, né, como esse processo, então, ocorre de abertura, de emparelhamento das enzimas, como a RNA polimerase e outras, né, também, né, para que a gente tenha aos pouquinhos a formação desse RNA. Qual RNA que é formado assim, tá? Os 3 tipos de RNA, tá, gente? A transcrição é para os 3. A forma que os 3 são formados é a mesma.
tá? Então, o RNA mensageiro, o RNA ribossomal e o RNA transportador. Qual é a diferença desses três? O nome já sugere a diferença. Por favor, povo, tentem olhar para o nome e entender, porque na biologia se dá um nome, utilizando às vezes sim a língua morta, que é o do latim, né? Mas se dá nomes geralmente associados à função. Então, o que a gente vê aqui, ó? O RNA ribossomal, ele vai participar da formação de uma molécula que a gente chama de ribossomos, né? De uma organela que a gente chama de ribossomo. O ribossomo já foi visto lá na citologia, na morfofisiologia celular, que ele é responsável pela síntese de proteínas. Eu já expliquei a vocês, são duas subunidades, a maior e a menor, né? Que estão associadas à leitura da receita, dessa mensagem, que vem com RNA mensageiro, tá? Para o estabelecimento da proteína em si. Então, o RNA ribossomal, ele participa, junto com proteínas, da formação do chamado ribossomo. O RNA mensageiro, ele é o responsável por levar a mensagem até o citoplasma, é ele que contém a cópia da receita para a proteína, tá? O que tem nessa receita? Essa receita é uma sequência de nucleotídeos que, ao ser traduzida, vai indicar quais, quantos e a ordem dos aminoácidos que estarão presentes numa determinada proteína, tá? Então, na verdade, o RNA mensageiro é que direciona, né, que tem a receita específica das proteínas que vão ter uma determinada ação, tá? E nós temos o RNA transportador, que, como o próprio nome sugere, transporta os aminoácidos durante a síntese proteica. Ao contrário do RNA mensageiro, que continua sobre a sua forma linear, tá? O RNA transportador, eles têm dobramentos, eles têm um dobramento sobre ele e tem essa aparência bem típica, todos são iguais, tá? Que parece um trevinho de 3 folhas, como vocês queiram. E numa das partes, né, o RNA transportador vai se ligar ao aminoácido. Então, durante o momento em que o ribossomo está lendo o RNA mensageiro, isso a gente já falou lá na cito, né? Ele vai lendo aqui os códigos associados aos aminoácidos e o RNA transportador, então, traz os aminoácidos que vão sofrer ligações peptídicas para a formação da proteína, tá? A forma é a mesma, mas como o RNA mensageiro é o que mais está associado, digamos, diretamente à receita de proteínas, eu queria falar dele e principalmente dele, tá? Então, a primeira questão é a sequência. Então, o que na verdade, desculpa, teve uma interferência aqui, mas assim, a grande pergunta a gente vai manter o foco um pouco mais no RNA mensageiro. Então, lá no material genético, lá no DNA, existem regiões que são receitas para RNAs, tá? São sempre receitas para o RNA ribossomal, e aí não sei se vocês lembram, mas todas as receitas para RNA ribossomal, o DNA contendo receitas para RNA ribossomal tende a ficar próximo, formando um nucleolo. A gente falou isso também na citologia, né? Formam as regiões organizadoras de nucleolo, né? Os RNAs transportadores estão nas mais variadas regiões do DNA. E o RNA mensageiro está associado às tais das receitas das proteínas. E aí a pergunta é, o que é transcrito de todo o DNA, né? Poxa, o DNA tem 3 bilhões de letras, tá? Os 3 bilhões de letras podem ser transcritos? Não, tá, gente? O que é transcrito? A transcrição, ela é altamente seletiva. Tá? Ou seja, são apenas algumas porções do DNA que são copiados. Isso é muito, muito importante, tá? Se descobriu que nem todo o DNA é um gene. O que é um gene, então, né? Vou falar o contrário. As regiões que são transcritas e que tem a ver com receitas de proteínas, ou seja, regiões que vão ser transcritas e depois traduzidas a proteínas, essas regiões são conhecidas como genes. No DNA humano, existem, então, regiões gênicas e regiões não gênicas ou intergênicas,
tá? Isso é bem legal que vocês lembrem, tá? Então, gene é uma região do DNA ou uma sequência de nucleotídeos que pode ser transcrita em RNA e depois traduzida em proteínas, tá? Essas sequências apresentam regiões também, importante, já vamos falar o que é um gene, tá? E entre elas existem regiões não transcritas. Antigamente, achava-se que essas regiões não tinham um motivo de estar ali. Inclusive, elas foram primeiramente chamadas de junk DNA, que é DNA lixo. Eles achavam que não tinha motivo, não tinha porquê, que era simplesmente um aumento durante o processo evolutivo que não teria porquê, tá? Mas, entretanto, com o advento, né, com o avanço das pesquisas, se observou que essas regiões não são nada de lixo, tá? Nessas regiões, ou essas regiões, são chaves genéticas. O que significa isso? Elas são não codificantes, ou seja, elas não têm um código para a proteína, mas elas coordenam a transcrição. Elas são moduladoras, elas são como se fossem interruptores. Esse próximo gene aqui pode ser ou não pode ser lido, ou vai ou não vai ser lido por essa célula, tá? Então, existem mais de 10 mil chaves genéticas encontradas nesse genoma não codificante, tá? Então, a questão não é, a gente tem a mania de achar que a gente não conhece, a gente chama que não é importante, né? E não foi diferente, então, quando começou a estudar o DNA. E aqui agora a gente sabe que não, que essas regiões contêm um código, na verdade, que não é para a proteína, mas que é, sim, essencial, tá? Bem, outra coisa importante, como é que, né, eles descobriram isso, né? Como é que se sabe, por exemplo, nessa sequência de 3 bilhões de genes, o que é ou o que não é, ou 3 bilhões de letrinhas, desculpa, no DNA, o que é e o que não é o gene, né? Então, a primeira coisa importante que vocês têm que entender, à medida que vocês foi avançando, né, o processo de conhecer o DNA e começaram os projetos que são os projetos genomas, que fazem o sequenciamento dos nucleotídeos do DNA dos mais diversos seres, tá? E foi percebido e teve que se ter um avanço necessário na tecnologia da análise desses dados, tá? Porque não é simples fazer análise disso. Quando eram apenas poucos pares de bases, né, que eram poucos, algumas centenas, mil poucos pares de base, era visto a olho nu mesmo, tentando se buscar essas regiões gênicas e separando-as das não gênicas. Entretanto, um genoma inteiro é impossível de fazer isso. Então, tudo é feito, tá, gente, utilizando programas de computador, que normalmente são feitos e a análise dos dados é feita por um profissional que a gente chama de bioinformata, tá? Ele faz uma universidade ou faz um curso de especialização em bioinformática e aí ele é capaz de permitir a construção ou faz os programas para a gente fazer análise. Qualquer um pode fazer análise de um DNA? Sim, agora é tão amigável, digamos, programas, né? Que eu posso pegar uma sequência, um genoma e entrar num programa e fazer uma busca por genes, tá? Isso é passível de acontecer. Mas só para que vocês entendam como é que eles fazem isso, tá? Então, como é que eu consigo saber o que é um gene e o que não é um gene? O gene, tá? Que é o que é transcrito, tá? Ele sempre tem 3 partes, povo. Ó, presta atenção, importantíssimo. Um gene, ele sempre tem 3 regiões. Uma região promotora, uma região codificante ou codificadora e uma região terminadora. Sempre essas 3? Sim, sempre essas 3, tá? A região promotora, como o próprio nome sugere, ela promove o processo de transcrição. Nessa região existe um código que é onde, quando e quanto dessa proteína
a célula vai precisar. Então, na região promotora diz, essa célula, lembra que a gente falou do endereçamento? Tá? Essa é uma proteína que vai ser uma proteína mitocondrial. Essa é uma proteína que é uma proteína canal de cálcio. Então, ela tem que ir lá para a membrana, tá? Então, onde essa proteína vai agir dentro da célula? Quando, se é numa situação específica, sei lá, no processo de reprodução celular ela é importante, ou se ela é importante no dia a dia da célula, ou se ela é importante, por exemplo, no momento do ciclo, na fase inicial da vida da célula, ou na fase de crescimento, ou na fase de morte, tá? Quando? E o quanto essa proteína é, tá? Essa proteína, ela tem que ser produzida em grande quantidade, em pouca quantidade, quanto que tem que ser produzida. Então, todas essas informações são informações que ficam nessa região que a gente chama de promotora, tá? A região codificante é o que é essa proteína. Qual é essa proteína? É a proteína que é a melanina. Não, essa proteína é a insulina, ou é a proteína tirosina hidroxilase, ou sei lá, entendem? Qual é realmente o bolo? Qual é a receita, tá? De qual proteína você está falando? Essa é a região codificante. E a região terminadora como o próprio nome sugere, a região terminadora, tá? Então, essas são as 3 regiões importantes. Como é que se descobre o que é um promotor? O promotor, ele sempre tem uma sequência conservada, muito conservada, tá? E ele é composto por sequências específicas de nucleotídeos que vão ser reconhecidas, então, por essa enzima que é a RNA polimerase, tá? A RNA polimerase, ela reconhece principalmente essa regiãozinha aqui, TT-GA-CA e TAA-TTA, tá? Essa sequência de nucleotídeos, ela geralmente está a menos 10 e a menos 35 nucleotídeos do início da receita propriamente dita, tá? E entre elas, em torno de 25 nucleotídeos, é variável, tá? E exatamente essa sequência variável é que permite que esse promotor possa ser classificado em promotores fortes e em promotores fracos. O que é um promotor forte? Promotor forte é aquele que atrai muito a RNA polimerase. Atrai muito, tá? Esse promotor forte permite, então, que seja muito transcrita. E por que é muito transcrita uma proteína? Porque ela é muito necessária para a célula, tá? Então, inclusive, é o motivo pelo qual a gente consegue definir o que é um gene constitutivo e não constitutivo. Gene constitutivo é aquele que é importantíssimo para a célula naquele momento específico, tá? É essencial para ela ser aquela célula, tá? Se é uma célula de pele, ou se é uma célula de, sei lá, de músculo, se é uma célula de sistema nervoso, tá? O que é essencial? Então, eu procuro, como nos programas lá, né? Nos programas de busca, aqui eu não posso fazer qualquer programa no Word, se eu tenho um texto enorme, se eu coloco lá o localizar e escrevo uma palavra, ele não me procura no texto, tá? Então, é assim que acontece nos programas de bioinformática. Eu tenho a sequência de 3 bilhões de letras, por exemplo, no nosso DNA, e eu vou procurar TT-GA-CA, tá? E toda vez que aparecer, eu tenho que ver que se 25 mais ou menos nucleotídeos depois eu tenho o TA. Se eu tenho, isso é um promotor. Se é um promotor, eu sei que ali, né, próximo eu posso ter a sequência codificante do meu gene. Então, ali eu posso ter o gene sendo organizado, sendo formado, tá, gente? Então, isso é o que é um promotor. A região codificadora, ela sempre vai iniciar depois da promotora, tá? E ela que vai dar origem propriamente ao que a gente conhece como RNA mensageiro, tá? As regiões promotoras nos eucariontes, elas apresentam uma sequência, um código que a gente chama que é um código comum, tá? Que é o ATG. O ATG é um código para metionina, tá? Ou
o TAC. O TAC é um código lá no DNA que está associado a... Isso é mais importante, né? Que a gente entenda que está associado ao início de um gene. Então, se eu sei que eu tenho uma região promotora e em seguida eu tenho um código que é um código de iniciação, e é interessante que a gente lembre disso, tá? Esses códigos de iniciação marcam o início de uma região codificante. É como se me dissesse, daqui em diante realmente eu tenho a receita para aquela determinada proteína. Então, essas regiões, né, codificantes, elas também apresentam como característica, são absurdamente variáveis, né, porque nós temos uma infinidade de proteínas, como eu já comentei com vocês, mas nós vamos observar que elas também podem ser descobertas, né, pelos bioinformatas, né, pelos programas, a partir de sequências iniciais e terminais, o que eles chamam de start e stop codons, tá? O start codon é um códon, então, que vai iniciar o processo, que, como eu falei anteriormente, é o início daquela receita para uma determinada proteína. E em eucariotos, tá? A grande maioria das vezes, você tem o stop codon um A ou G, tá? Ou, na verdade, o U lembra que é de... O U quer dizer que ele é de um... Ai, senhor... RNA, né? O start codon geralmente aqui é um ATG que a gente chama, tá? ATG. Então, o que é importante que a gente veja, né? O ATG, ele marca o início desse processo que vai ser transcrito, da transcrição, e esse geralmente fica na região 5' e a região codificadora termina com o que eles chamam de stop codon. O stop codon, ele pode modificar, ele é o sinal para o término do processo, né? Da região onde vai ser a região codificante, onde vai terminar a tradução, tá? Então, aqui, para marcar lá para os ribossomos, o local onde eles vão ter que parar de produzir aquela proteína, onde acaba a receita, tá? Então, o start codon seria o local ou a sequência de nucleotídeos que vai dizer para o ribossomo, aqui começa, antes era o endereço, antes eram as outras informações associadas a essa proteína. Aqui começa a receita, tá? Marca, uma sequência que está lá no DNA, que quando virar RNA mensageiro, vai marcar para o ribossomo, que vai ler essa sequência, aonde vai iniciar, e o stop codon, onde vai terminar, tá? Então, isso é essa região que a gente chama de codificante. E a última região de um gene é a sua região terminadora, tá? Em relação à região terminadora, nós vamos ter sequências também, que são fáceis e que são conservadas, que a gente diz, e que elas têm uma relação entre elas, são complementares entre elas, como esse aqui, ó, o TTGACA e o TATATT. Não entendi, professora. Você tem um dobramento desse processo. Aqui, na verdade, está falando promotor, desculpa. Aqui, ó, essa sequência. GC, desculpa que eu tô meio cega, GCCGCCAG e aqui, né, o CTGG. Então, o que a gente vai observar? Que o C é complementar ao G, o CC é complementar ao GG aqui. Quando ocorre um dobramento, você tem uma complementariedade, o DNA, o RNA dobrado, tá? Forma esse clipe, digamos assim. E aí, quando a RNA polimerase está passando e formou esse clipe, você tem a descontinuidade do processo de transcrição. Então, povo, vou voltar aqui para não ter dúvida. Um gene é uma sequência de nucleotídeos que está lá no DNA e que vai ser transcrito.
Como é que eu sei aonde tem um gene? O gene tem 3 regiões. Região promotora. Essa região promotora é marcada por uma sequência conservada e que atrai a tal da RNA polimerase. Essa sequência, quando ela for transcrita, ela marca informações sobre aquela proteína. Em seguida, a região promotora, nós vamos ter a região que a gente chama de codificante. A região codificante, ela também é passível de ser conhecida, porque ela tem uma sequência inicial de nucleotídeos que a gente chama de start codon. O start codon é uma sequência de nucleotídeos que depois será reconhecida pelo ribossomo como local onde vai iniciar o processo de união dos aminoácidos para produzir a proteína, tá? E ainda na sequência codificadora, que pode ter tamanhos os mais variados possíveis e imagináveis dentro do genoma humano, tá? Nós vamos ter um stop codon. O stop codon é uma sequência de nucleotídeos que, como o próprio nome sugere, stop, parada do processo de tradução. E depois ainda, para mostrar onde a RNA polimerase vai ser liberada, nós temos a sequência que a gente chama de terminadora, que formam esses ganchos para a colocação. Então, tá mostrando aqui, ó. O promotor, ele atrai a RNA polimerase que estaria em azul, né? A RNA polimerase, então, começa a fazer a leitura e a produção do RNA mensageiro a partir desse pontinho verdinho, que seria o start codon, tá? E ela vai até a região terminadora, tá? E aí ela se desvencilha. Quando ela se desvencilha, ela libera também o RNA mensageiro. Tá bom, povo? Isso é o que a gente chama de processo de transcrição. Já que o vídeo ficou um pouquinho grande, né, que eu vou repetir várias vezes, que é muito importante, a gente termina esse vídeo agora e em seguida a gente continua falando, então, sobre como é que a gente monta, a partir de uma sequência de DNA, uma sequência de RNA mensageiro, que faz parte da gente entender como é que, ou demonstrar que a gente entendeu esse processo que a gente chama de transcrição. Tá? Então, até daqui a pouco, depois no próximo vídeo. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem aí especificado nos comentários do vídeo, ou né, nas nossas aulas online, ou mesmo também, se quiserem e forem meus alunos, podem enviar e-mail para mim. Muito obrigada e até daqui a pouquinho.